Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava assistindo, a live dos irmãos aí, nas redes sociais. Irmãos, nós, irmãos em Cristo, temos que perdoar uns aos outros. A Bíblia diz assim, ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. A importância, irmãos, da união, a importância do perdão. Jesus falou que temos que perdoar uns aos outros. Sem o perdão, não há salvação. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará. É isso que fala na oração do Pai Nosso, né? E Jesus falou que temos que perdoar uns aos outros, para que Deus, o nosso Pai, nos perdoe. E é tão bom que os irmãos aí, na plataforma, se entenda, se perdoe, para que, irmãos, não haja escândalo. Não haja escândalo. Porque os escândalos impedem as pessoas de aceitarem a Jesus. Os escândalos impedem as pessoas de irem para a igreja. Fica cada dia difícil de nós pregarmos o Evangelho por causa dos escândalos. E cristão brigar pela internet não é fácil, irmãos. Porque a internet é uma coisa de acesso livre, né? Acesso livre, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode assistir. E quem ganha com isso é Satanás. Satanás é quem ganha com as contendas, com as confusões, com os escândalos. Então, meus irmãos, não falo isso para ser santa mais do que ninguém não, irmãos. Que eu tenho muitas falhas e todos nós somos falhos perante o Senhor. Mas a gente tem que procurar corrigir as nossas falhas, consertar aquilo que está errado. Se eu pecar contra o meu irmão, perdão, irmãos, eu tenho que ir até meu irmão e pedir perdão para ele. Se aquele meu irmão não me perdoar, aí é um problema dele. É um problema dele. Mas eu fiz o que? A minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Ah, eu não errei, então eu não vou pedir perdão. Bom, cada um sabe o que faz de errado. Cada um sabe das suas falhas. Então, irmãos, o bom é se retratar com nossos irmãos enquanto estamos vivos, enquanto podemos falar, enquanto podemos até um vídeo mandar. Até um vídeo, Um pedido de perdão, um pedido de desculpa. Irmão, nós cristãos não usamos a palavra desculpas. Irmão, me desculpe por eu ter te ferido. É perdão. Porque a palavra perdão ela é diferente da desculpa. Desculpa todo mundo pede aí, pisa no pé do outro, desculpa aí, tá? Agora, quando a gente fala, fulano, me perdoe. Você vê que é uma palavra pouco usada quando alguém pisa no pé do outro ou derruba o outro. É pouco usada. As pessoas usam mais a palavra, fulano, desculpa aí, tá? É muito comum. Mas a palavra perdão já é uma palavra de mais responsabilidade, de mais peso, Então, irmãos, como diz a Bíblia, ó qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. A gente pode, sim, às vezes refutar um irmão, Mas não deixe levar para o coração, meus irmãos. Não leve para o coração. Porque quando a gente leva para o coração, cria uma mágoa. Cria uma mágoa e aquilo crava no coração e não sai fácil, não. Não sai fácil.
A mágoa é mais fácil entrar do que sair. Ficar magoado é mais fácil. Quando uma mágoa entra no coração de uma pessoa, se você não expelir aquilo, meu irmão, ela não sai nunca. Então, meus irmãos, já está muito escândalo aí, né? Vamos procurar se retratar com os nossos irmãos. Porque acontece da gente ferir o nosso irmão. Acontece. O irmão ferir a mim, eu ferir um irmão. Mas se temos consciência disso, peça perdão. Peça perdão. Se a pessoa não perdoar, aí você está livre disso. Você está livre. Mas se a pessoa não perdoar, ela não tem o perdão de Jesus. Não tem. Como a oração do Pai Nosso fala, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos inimigos. Perdoamos nossos inimigos? Como? Se você não está perdoando, como é que o Senhor vai te perdoar? Então não é uma oração verdadeira, não serve para você. Então, meus irmãos, muita briga, muita contendas, né? Assim, alguma coisa que o irmão pregar errado e corrigir na Bíblia, isso é importante corrigir, né? Mas assim, irmãos, evitar contendas, confusões, se retrate com o seu irmão. Se você tem mágoa contra aquele irmão, libera perdão para aquela pessoa, irmão. Libera perdão para aquela pessoa. Porque se você não liberar perdão, você tiver com o coração cheio de raiva, de rancor, você morrer, meu irmão, então não tem parte no reino de Jesus Cristo. A Bíblia diz, Senhor, quem entrará no seu santuário? Qual é a resposta? Os que são limpos de mão e puro de coração. O coração do crente tem que estar puro, meus irmãos. O coração do cristão tem que estar puro, lavado, para que o crente venha morar no céu. Porque se o coração do crente estiver sujo, cheio de mágoa, de ira, de rancor, não ter se retratado com o irmão, porque, irmão, a morte pode vir súbita. A morte não manda cartinha, não manda telefonema, não. A morte, ela vem súbita e muitas vezes não dá tempo da gente pedir perdão. Nem para um filho, nem para o marido, nem para ninguém. Imagina um irmão que está do lado de lá, né? Então, às vezes a morte vem e nos leva subitamente. Às vezes passa mal, ou o coração para, e aí? Irmãos, vamos procurar, irmãos, ter o coração puro. O coração sem ira. Sem ira. Nós cristãos temos que ter um coração puro. Meu irmão, se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai depressa, peça perdão para ele, libera perdão. Se ele não pediu perdão para você, libera perdão, meu irmão. Meus irmãos, para que o seu coração esteja puro diante do Senhor, para que o seu coração tenha paz com Deus, porque é muito importante um cristão ter união com outro irmão. Não estou falando para você viver junto, andando junto, não. É não ter ira, não ter rancor contra aquele irmão. Se precisar repreender o irmão, deve repreender. A Bíblia diz isso. Se um irmão estiver errado, nós podemos sim aconselhar aquele irmão, exortar aquele irmão na palavra do Senhor. Mas, irmãos, não entrar em contenda, em conflitos, né? Então, repreender o irmão se ele estiver errado, sim. Mas não fique irado e não deixe aquilo entrar no seu coração, para que você não venha ser manchado diante de Deus. Então, irmão, se você tem um rancor aí contra o outro, se retrate, meus irmãos, antes que seja tarde. Se retrate, peça perdão antes que seja tarde, porque o amanhã você não sabe se você vai estar vivo. E muitas vezes pode não dar tempo para você pedir perdão para o seu irmão. Fica aqui esse vídeo de alerta, né, aos irmãos da plataforma, que muitas vezes entram em assim, debates e às vezes uma confusão que nunca termina, né? Então, meus irmãos, se retrate um com o outro.
Teve uma live aí do irmão Mauro, né? Uma live boa. Eu não assisti porque eu estava no hospital e eu, preocupado com meu marido, eu assisti assim uns pedacinhos. Mas, né, acho que ficou algumas coisas pendentes de alguns irmãos aí, né? Mas foi uma live boa para um falar com o outro. Mas o importante, meus irmãos, é resolver. Se ficar pendente, chegou, ó, irmão, aquilo ali não ficou resolvido, aquele problema não ficou resolvido, a gente precisa resolver. E aí, né? Reconhecer de ambos os lados, porque, irmãos, a humildade é uma virtude, a humildade é uma dádiva que vem do céu. Aquele que tem humildade é que ganha com Deus. Irmão, ser humilde não é se rebaixar. Ser humilde é uma virtude. Ser humilde, um crente humilde, irmão, ele pede perdão quando ele erra, ele admite quando erra. Isto é humildade. Admitir, ô irmão, me perdoe, irmão. Irmão, eu falei aquela palavra, meu irmão, mas não era aquilo que eu queria falar. Mas me perdoe, irmão, se foi aquela palavra que eu usei errada. Porque tem horas, irmão, que a gente fala umas palavras erradas. Assim, uma fala errada, numa hora errada, e finda magoando o nosso irmão. E muitas vezes não era aquela palavra que você queria dizer, mas falou, não tem jeito. Então é importante se retratar, irmão. Me perdoe, irmão, é tão fácil. Quando o crente tem Deus no coração, irmão, ele não tem dificuldade em pedir perdão. Quando ele tem humildade dentro do seu coração. Porque, sabe, o amor de Deus é muito maior do que o seu próprio orgulho. Então ele vai e pede, irmão, me perdoe, eu te magoei, eu te feri com aquele tal vídeo, aquela palavra, me perdoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, é muito agradável aos olhos do Senhor. Meus irmãos da plataforma, se retratem. Os irmãos aí da live, em nome de Jesus, não deixe nada pendente, meus irmãos, entre vocês, né? Para que vocês fiquem em paz com Deus e tenham paz com os seus irmãos. E vocês não fiquem com as suas orações impedidas diante de Deus e os vossos corações estejam limpos perante o Senhor. Porque é tão bom ter um coração limpo, né, irmão? Mas enquanto houver essa mágoa, sabe, trazer as coisas antigas do passado ao presente, irmãos, isso não é bom. Aqui fica uma dica, um conselho da pastora do Vale, né? Alguém pode dizer, o que você tem a ver com isso? Eu tenho a ver porque eu gosto de todo mundo aqui e se precisar dar um conselho, se eu precisar, irmão, de um conselho, meus irmãos, pode me dar. Pode me dar um conselho, sabe? Se eu precisar de um conselho, porque é o que eu estou dizendo, a gente erra, meus irmãos. A gente erra. E muitas vezes um conselho nos faz bem, abre os nossos olhos. E o importante é ter a humildade de olhar aquele conselho com bons olhos e saber que a gente não está falando aquilo por mal contra o nosso irmão. É para ajudar, né? Então, se eu errar, que eu não sou perfeita, e alguém me dá um conselho pelo Senhor, obviamente, irmão, eu vou receber, porque conselhos são maravilhosos. E tem conselhos que edificam, não é para a nossa destruição, mas sim para a nossa construção espiritual. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor, não me entendam mal, mas eu tenho sentido de fazer esse vídeo para o bem dos nossos irmãos. Tá bom? Que eu amo a todos no nome de Jesus e fiquem na paz do Senhor. Amém.